Bom dia! Bom dia, gente! Já fizeram um cafezito? Bom dia! Vamos lá, já vamos começar. Oi, Andy! Bom dia! Bom dia, Beta. Foi muito difícil? Foi, tá sendo ainda. Tá sendo. Fica até umas 9 horas, é bem difícil. Bem-vinda, querida! Vamos tomar café Obrigada. juntas hoje. É um tempo de Gente, café à distância. Bom dia, Beta. É um prazer bom estar dia! aqui. Obrigada por ter aceito o convite. Imagina. Gente, encaminhe a live para amigos que principalmente vendem serviços. Vai ser muito importante. Eu consegui uma convidada muito importante para estar aqui hoje, então a gente vai aproveitar ela ao máximo. Dentistas, médicos, fisioterapeutas, psicólogos. Como será que de fato a gente está calculando o nosso tempo, né? Uma das características aí do serviço é ser perecível, né? Se um paciente, se um cliente não vem na hora marcada, por favor, me traga 1 hora de tempo no estoque. Isso não existe como a gente faz com um produto, né? Então tem todas, advogados, claro, tem todas essas questões que a gente vai trazer aqui hoje. Fred, antes da gente começar aí com tudo no nosso... nem a live é uma aula que a gente vai ter aqui, né? Te Que apresenta um pouco para as pessoas responsabilidade. Já ganhei uma responsabilidade dessas, assim, em 2 minutos. Conta pra gente um pouco quem tu é. Bom, gente, eu sou a Frederique. Sou conterrânea da maioria de vocês que está assistindo. Sou aí de Santa Cruz também. Minha família mora aí ainda. Só que já saí da terrinha há uns 20 anos, mais ou menos, para vir a Porto Alegre estudar. Então, hoje quem eu sou? Hoje eu trabalho basicamente em 3 áreas. Eu costumo dizer que eu tentei ter a coragem de fazer a convergência de 3 áreas que no momento apavora um pouquinho a maioria das pessoas, que é a área de marketing, finanças e inovação. Então, atualmente eu tenho doutorado com marketing e essa vontade veio justamente pelo fato de ter por muitos anos estudado números, estudado finanças, trabalhado no mercado financeiro. E começou a me surgir muito a curiosidade de entender o comportamento das pessoas. Então, quando a gente foca muito na área de exatas, muito na lógica, a gente acaba esquecendo, na maioria das vezes, o fator que mais influencia qualquer decisão de qualquer uma das pontas, seja uma decisão de uma empresa, uma decisão do consumidor, que é o fator humano. E o fator humano é um fator totalmente subjetivo. Então, pensando, refletindo, convivendo com as pessoas, trabalhei muito tempo dando aula para os cursos de comunicação. Então, a partir disso, começou a me vir a curiosidade, a vontade de ir para a área de marketing, de começar a estudar um pouquinho mais essa parte do fator humano. Então, hoje eu trabalho bastante, me divido, na verdade, com a parte de pesquisa, a parte acadêmica, onde eu trabalho no PPGA aqui da PUC, do Rio Grande do Sul, no mestrado e no doutorado em administração, com a linha em marketing. Eu foco bastante os meus estudos em relação à tomada de decisão, voltada à tomada de decisão financeira. Então,
decisões de compra, e que a gente costuma dizer decisões financeiras, qualquer decisão que envolva dinheiro. Então, pode ser uma decisão tanto de um investimento até uma decisão que possa me levar a algum endividamento. E na parte gerencial, hoje eu tenho trabalhado muito na área de inovação. Então, eu trabalho como agente de inovação da escola e faço bastante intermediação da escola de negócios com as empresas da Tecnopuc. Então, grande parte dos projetos que a gente se envolve, tanto para parcerias de pesquisa, quanto participação de editais, projetos públicos também relacionados ao Pacto Alegre, ao governo do estado. Então, tenho voltado, assim, 1 ano e meio, mais ou menos, que é o período que eu tô na PUC, também a trabalhar nessa área de inovação. Só que nunca abandonando, então, a minha veia financeira. Então, costumo levar tanto esse meu conhecimento financeiro para os estudos da área de marketing, quanto também para a área de inovação. Então, a gente sabe que o mercado de inovação, as startups, elas têm particularidades que não tem empresas tradicionais. E tudo isso tem que ser levado em conta, desde a parte de um planejamento, um marketing, mas também na parte de precificação, de captação de recursos. Então, basicamente, é isso que eu faço hoje, Beta. Essa sou eu. Bastante atarefada essa menina. Graças a Deus. Bom dia, Dr. Davidson. Gente, digam para nós as suas profissões, vai ajudar bastante aqui para o direcionamento do discurso, porque eu vou pedir para a Fred dar alguns exemplos e a gente pode pegar algum exemplo aí da sua área. Eu já vi que tem médicos aqui. Bom, vamos para a nossa vida real, né? Eu tenho um serviço. Sou um médico, né? O Dr. Davidson aqui do Rio de Janeiro, meu aluno. Vamos pegar o exemplo dele. Dentista. Como eu sei, Fred, que eu estou cobrando o preço certo? Ou seja, o que uma pessoa que não estudou finanças, que saiu da faculdade e abriu o seu consultório, sentei para fazer o cálculo de quanto eu cobro. E aí, nessa hora, se tu concorda comigo, a gente comete alguns erros, né? Ô mãe, ô pai, ô fulano, como é que eu faço aqui para elaborar um preço? Ah, não pode cobrar muito porque senão não vai conseguir entrar no mercado, né? Tem que cobrar pouco para entrar no mercado. Então, o que uma pessoa que, independente se está montando o consultório agora ou que já está há 5, 10, 15, 20 anos, porque todos esses tempos de profissão tem no meu curso, por quê? Porque as pessoas em algum momento voltam para a base, Fred, para fazer esse plano de negócio, né? O que a gente tem que olhar na hora de formar esse preço, principalmente para a área de serviços, onde eu não tenho ali a coisa do tocar e do preço de custo e tal. Vamos lá, Beta. A gente acha que é uma resposta fácil, mas normalmente a gente costuma dizer que isso é quase uma disciplina que a gente dá no MBA para essa resposta. Como a gente tem o tempo de uma live, vou tentar ser bem objetiva. Quando a gente precifica, aí não pensando só serviços, mas pensando a precificação de uma forma bem geral. Tá. A gente tem que levar em conta diversos fatores. Qual o maior erro das pessoas? Tentar levar em conta somente aquilo que é dito nos livros ou na maioria dos cursos que a gente paga de curtíssima duração. Que é quando se fala em markup, ICMV, é margem, é imposto. Então, grande parte das pessoas vão sugerir assim, não, a precificação, vocês têm que saber o CMV, a margem, imposto, coloca tudo no papel, chega no preço. Tá errado? Não, não tá errado. Mas não é só isso. E é aí onde entra a maior falha das pessoas. Quando a gente tenta unicamente focar numa fórmula ou num modo único de precificar. A precificação ela é muito mais do que isso. Eu gosto de dizer que a precificação ela tem que estar alinhada com diversos fatores ou diversas decisões que vocês tomam
antes de precificar. Então, a precificação ela é como se fosse uma consequência de diversas decisões que tu toma, tanto na hora que tu faz um plano de negócios, quando tu tá se inserindo no mercado, quanto na hora quando tu faz um planejamento estratégico, por exemplo, de reposicionamento no mercado. E que fatores são esses que tem que influenciar diretamente o preço? Porque o preço ele tem que refletir aquilo que vocês querem mostrar para o mercado. Uhum. Por exemplo, público-alvo. Público-alvo é um dos primeiros pontos que eu preciso definir, principalmente agora vamos já falar de serviço. Quem é o meu público-alvo? Então, meu público-alvo eu preciso segmentar ele. A maioria do pessoal do marketing define essa segmentação do público-alvo. Hoje se usa muito a técnica da persona. Isso. Mas a gente sabe que cada vez mais a persona ela tem que ser dinâmica. Porque às vezes quando tu faz uma persona, tu fixa uma certa quantidade de características naquele teu público-alvo e tu não pensa que ela pode ter situações ao longo da vida em que ela vai mudar e tu precisa entender se ela vai continuar sendo o teu público-alvo ou não. Situações Perfeito. como mudança de estado civil, ter filhos, não ter filhos. Isso tudo faz a pessoa mudar algumas motivações de consumo. Então, no momento que tu define uma persona fixa, tu também tem que entender essas situações. As nuances. Isso. E por que o segmento ou o teu público-alvo é importante para a precificação? Primeiro, eu preciso entender se aquilo que eu vou vender no mercado é realmente o que o meu público-alvo quer comprar. Então, esse é um ponto super principal. Muitas vezes eu que trabalho com mentoria para empresas, qualquer tipo de empresas, a gente tá trabalhando e o pessoal diz, não, eu vou entregar isso, eu vou vender aquilo, eu vou vender aquilo. Aí eu pergunto, mas tu já entendeu se o cliente quer comprar isso que tu vai oferecer? Então, muitas vezes, eu vender aquilo que eu faço melhor pode não ser o que o mercado ou o que o meu público está precisando. Então, por isso que a gente fala muito em quais são as dores e as necessidades do meu público-alvo. Então, Como que geralmente tu sugere esse processo, Fred, de entender o que o público quer? A sugestão onde se tem o maior acerto é como se fosse uma pesquisa de campo. É conversar com as pessoas. Eu não vejo uma alternativa melhor do que essa, Beta. Eu acho que tu conversar com as pessoas, claro, daqui a pouco tu tendo uma empresa e tu conversar com o teu cliente para ver se realmente aquilo é o que está atendendo ele. Será que tu não poderia oferecer outro produto que ele está precisando e que daqui a pouco tu conseguiria também colocar no mercado? Então, essa para mim é a técnica. Claro que é a mais difícil, muitas vezes demorada, também pode ser cara, mas é a técnica mais fácil. É tu realmente chegar na pessoa e conversar com ela. Tu sabe que tem... Desculpa, pode falar. Não, desculpa, pode falar. Depois eu quero complementar com uma coisa que eu faço aqui. E a técnica mais comum são questionários, são essas pesquisas que são feitas online mesmo. Tu tem o próprio Google Docs, que é uma plataforma gratuita, onde tu consegue rodar, fazer um questionário e distribuir através das tuas redes para tentar enxergar possíveis necessidades que esse público pode conseguir. Uma maneira que eu faço aqui, mas para fazer novos serviços com base no que eu já tenho, né? Tipo, eu tenho o curso formatado dessa forma. E aí eu seleciono alguns alunos, faço tipo um grupo focal e tento entender as necessidades, o que foi fácil, o que não foi fácil, o que poderia ter no curso que não tem. E aí eu entendo dentro da minha estratégia se aquilo pode ser um novo serviço, pode ser uma complementação do curso, né? Então isso é uma forma bem interessante, só para complementar. E muitas vezes a gente acaba fazendo isso de forma intuitiva, né?
Eu dou muita aula e eu costumo falar para os meus alunos todo final de aula, toda semana. E agora com o ensino remoto, mais ainda. Pessoal, tá legal? Falei rápido, falei devagar. Vocês querem algum case? Qual a dinâmica que vocês querem? Se vocês enxergarem alguma coisa que está relacionada, me mandem, que a gente pode trazer, pode refletir. Então, eu acho que essa proximidade com o teu cliente, nesse caso que eu estou trazendo, não é, o meu aluno não é o meu cliente, meu aluno é meu colega, porque eu acabo aprendendo tanto com eles quanto eles aprendem comigo. Mas eu acho que essa troca é onde tu vai entendendo o que realmente as pessoas buscam. E por que eu estou falando tudo isso? Porque o preço ele tem que estar relacionado ao valor que o cliente está enxergando ao adquirir aquilo que tu está vendendo. Aí a gente entra na pergunta que eu ia te fazer. O que o preço tem a ver com marketing? Que é exatamente por esse motivo que você está aqui, né? Que eu sinto assim, embora eu tenha um direcionamento muito de estruturação de negócio, olhando para o marketing, eu tenho muito, Fred, só esse ano, assim, nesses 3 meses, quantas coisas eu já tentei trazer para as pessoas que me seguem, para os alunos, para a gente cada vez mais olhar a nossa planilha financeira, por quê? Porque, como tu disse, é um todo, né? Aquele preço não é um cálculo que se chega lá, é muito mais do que isso. Porque preço está diretamente relacionado ao marketing. Porque preço está diretamente relacionado à forma como as pessoas te veem e entendem se aquilo tem valor ou não. E esse é o maior segredo do sucesso de qualquer negócio. É tu conseguir precificar o teu serviço ou o teu produto de acordo com o valor que o cliente enxerga daquilo que ele está adquirindo. E o que é o valor? O valor é o quanto de benefício ele está enxergando, que ele está recebendo por utilizar o seu serviço ou o seu produto. E o valor, ele não é mensurável, porque tu tem itens que compõem o valor que são itens não mensuráveis ou não monetários. Então, o valor, ele tem muito mais a ver com algo subjetivo do teu cliente, do teu público-alvo. Então, no momento em que tu entende o que ele quer, o que ele precisa comprar, tu também vai conseguir entender o quanto ele está disposto a pagar. E quanto mais tu entregar valor para o teu cliente, maior é o preço que tu vai conseguir cobrar do teu cliente. Então, esse é o principal motivo do porquê a gente precisa entender o público-alvo, para entender o que ele quer, para que ele enxergue que eu realmente estou vendendo, entregando valor para ele e, consequentemente, a disposição que ele vai ter para pagar por aquilo que tu vende ou oferece para ele vai ser maior. Mas, Fred, ok, eu fui lá, entendi o que meu cliente quer comprar. O que eu faço agora? Posiciona o teu produto ou o teu serviço no mercado. Então, primeiro eu entendi meu público-alvo, que é o que a gente chama lá no marketing de segmentação, né, Beth? Se eu falar alguma besteira, me corrige. Não, por favor. Depois dessa segmentação, eu preciso passar para o posicionamento. E o posicionamento é como eu vou comunicar isso para o meu cliente. Como eu vou comunicar o valor que eu tenho, né? Isso. Aí que entra o marketing. Então, grande parte do composto de marketing que a gente tem, que a gente constrói para a nossa empresa, para o nosso negócio, ele tem a ver com a comunicação que eu quero fazer de valor do meu produto ou do meu serviço. Por quê? Ali eu vou incluir quais são os atributos, quais são os canais de relacionamento que eu vou ter com o meu cliente, de que forma que eu vou distribuir o meu produto ou o meu serviço, quais são, daqui a pouco, algumas promoções que eu vou fazer junto com ele, outras ações. E tudo isso, todo esse composto tem a ver, então, com esse posicionamento, com a questão de eu conseguir estruturar todas as minhas ações de forma com que realmente eu entregue para ele o valor que ele quer, eu consiga comunicar que eu posso entregar. E, felizmente, um dos itens desse composto é o preço.
muitas pessoas acham que o preço é financeiro. Não, gente, o preço ele é marketing. As pessoas dizem, ah, mas eu não sou boa em finanças, eu não sei calcular meu preço. Gente, preço é marketing, finanças é muito além do que o preço. E por isso que eu digo, eu não posso pegar uma simples fórmula para calcular minha precificação. Eu preciso ter toda essa minha estratégia, todo esse meu planejamento, toda essa minha pesquisa bem estruturada e bem feita e bem compreendida, para que daí sim eu consiga precificar. E também muito importante, eu preciso precificar de acordo com aquilo que o meu cliente ele está disposto a pagar. Então, por mais que eu consiga entregar todo o valor que ele quer, eu não posso cobrar um preço daqui a pouco exorbitante, que vou cobrar mais do que um valor de concorrência, porque eu estou me posicionando, oferecendo algo a mais, estou agregando alguma coisa que não existe no mercado, mas eu também preciso entender a outra ponta. Qual a disponibilidade dele de pagar aquilo que ele está buscando? Então, e isso tem a ver com o meu segmento, né? Porque parte da segmentação tem a ver com a classe social, com o poder de compra do meu público-alvo. Então, essa é a primeira parte da resposta, Beta, da resposta de como precificar. Porque a primeira parte, tudo isso que eu estava explicando, tem a ver com análise interna do meu negócio. Isso tudo tem a ver só comigo. Tá, deixa eu te fazer uma pergunta antes de tu começar para essa análise interna, que eu acho que é onde pega o dodói de todo mundo, assim. Ok, eu entendi que o meu preço está diretamente relacionado ao benefício que eu entrego. E aí, a gente tem uma confusão muito comum que é benefício versus característica. Que é assim, eu sigo uma mulher que ela trabalha para mercados de luxo. E ela deu um exemplo muito fácil, que é o seguinte: vou comprar uma bolsa Louis Vuitton, tá? Não tem, como é um segmento, né, com muitas características próprias, eles não dizem assim, não tem nenhuma bolsa aqui. Essa bolsa, ela tem 30 centímetros de diâmetro, não sei, tem uma alça. Eles nem usam as características para fazer a venda desse produto. Por quê? Porque o benefício é muito maior. E como eles mostram essa questão do benefício? Através do marketing. Então, o que a mulher que usa uma Louis Vuitton, uma Chanel, sei lá, faz? Ela está nos cafés de Paris com a sua bolsa, né? Então, se foca muito mais no benefício, até em termos de divulgação do produto, do que propriamente das características. E todas as vezes em que a gente... tu é uma dentista, me conta um pouco do teu trabalho. Eu trabalho com prótese, eu trabalho com X, Y. A gente descreve o serviço e a gente não fala do benefício, que é isso que faz a pessoa brilhar. Então, por exemplo, eu poderia dizer assim, Roberto, o que tu vende? Eu tenho um curso que tem 40 aulas e é online. Isso são características. E o benefício? O benefício é que talvez pela primeira vez tu vai ter resultados como tu nunca teve. O que é ter resultado? Tu vai poder tirar férias, você vai poder ter dinheiro guardado. Aí a gente começa a entender. É que nem a história tem um cortador de grama, né? Para que serve um cortador de grama? Pra nada. Agora, se eu te disser assim, ó, que é real essa propaganda, tá? Eu te devolvo os sábados à tarde. Cara, eu quero cortador de grama, entendeu? Então, o que a gente poderia, Fred, ajudar as pessoas nesse sentido, pra gente não mais olhar tanto para as características, porque essa coisa do benefício, cara, é fundamental pro marketing. E eu acho que a gente peca muito nisso, né? As pessoas pecam muito nisso. E aí, o que acontece? Quando eu digo que eu sou uma dentista que tenho tais e tais serviços, ou um médico, enfim, a gente acaba, o quê? Se igualando. A gente não sabe dizer por que a gente é bom. A gente não sabe dizer por que a pessoa tem que cuidar da sua saúde. A gente não sabe dizer por que aquilo importa. Tem alguma
alguma coisa que tu possa nos ajudar nesse sentido? Por que que tem muito essa diferença e essa dificuldade? Normalmente, quando tu entra no mercado competitivo, onde tu tem muitos concorrentes que entregam produtos similares aos seus, pessoal, quando eu falo produtos, ele pode ser serviços também, tá? Então, é só a questão de nomenclatura. A gente tende a descrever características, porque quando eu estou entrando no mercado concorrente, o ponto X é sempre qual a tua proposta de valor. Então, a gente diz para todo mundo, tu tem que entrar e tem que oferecer algo além do teu concorrente. E, normalmente, quando eu tenho esse mercado competitivo, esse além do concorrente, ele tem a ver com a característica. Então, eu estou vendendo um curso, mas além do curso, eu vou te dar um e-book grátis. Além do curso, eu vou te dar um e-book, uma planilha. Além do curso, eu vou te dar 1 hora de mentoria grátis. Características. Então, isso é bem comum no mercado competitivo, pela natureza do mercado. Agora, no exemplo da bolsa que tu trouxe, ele não é um mercado competitivo, porque ele entra num segmento de luxo, ele é uma precificação premium, onde a marca, ela define o preço que ela quer colocar no mercado. Por quê? Porque as pessoas, elas estão comprando aquele produto, não é pela característica, e sim pela marca. Então, e tu não acha que a gente está vendo esse movimento para a área de serviços também? Que eu escolho... Muito. Porque o que eu acho? Tu não precisa deixar de comunicar as tuas características. Eu acho que tu tem que continuar comunicando as tuas características, mas quando tu quer mostrar a tua proposta de valor, tu tem que mostrar isso através dos benefícios. Isso serve para médico, para dentista, para advogado. Para tudo. E no exemplo do curso que eu trouxe, para que eu vou dizer, um e-book, uma mentoria? Não. Eu posso trazer esse plus, essa proposta de valor, através do que vai agregar para a vida da pessoa se ela fizer o meu curso e não fizer o curso do concorrente. Então, acho que cada vez mais o serviço, ele tem que focar assim. Continua descrevendo a característica, porque a pessoa precisa entender o que tu está entregando e qual o teu mercado. Mas comunica a tua proposta de valor, comunica aquilo que é diferente do concorrente com o benefício. Ô, Fred, show de bola. Quer passar para a parte que agora falamos da precificação de um modo maior, abrangente, né? Tu fez a descrição lá de cada ponto. Depois eu vou fazer um resumo, gente. Vou colocar lá no feed. E aí eu te cortei, tu ia começar a falar sobre qual é a análise, o olhar para dentro do negócio. Na verdade, a gente falou, tudo que a gente falou agora é o transversal. Mas ele é tudo que está relacionado ao que a gente chama de ambiente interno. Então, tudo que a gente trouxe agora são fatores internos do teu negócio que tu consegue controlar, que tu consegue ir atrás, que tu consegue gerar comunicação e etc. Um ponto que a maioria das pessoas ignora. Tu tem que olhar o ambiente externo. E esse ambiente externo, muitas vezes, ele pode não influenciar diretamente na tua precificação, mas vocês têm que identificar esse ambiente externo, enxergando o que pode haver de oportunidades e ameaças a partir desse ambiente externo. Oportunidades e ameaças para o seu negócio. E a gente sabe que quando o meu negócio está ameaçado, qual que é o primeiro efeito? Redução de demanda, redução de cliente. Redução de cliente, a primeira coisa que eu tento fazer para resolver é baixar o preço. Por isso que é importante entender esse cenário externo sempre. E eu acho que a pandemia, ela tem que nos dar isso de lição, que é como um cenário externo, que eu não tenho controle nenhum, que gera uma incerteza, ele afeta todos os setores de toda a economia no mundo inteiro. Então, claro, posso pegar raros casos de cases de empresas que acabaram faturando mais na pandemia, tipo o Netflix,
aplicativos, mas de forma geral, a maioria, toda a economia foi prejudicada. Então, eu preciso olhar cenário externo. O que é cenário externo? Eu divido basicamente em entender a concorrência, entender como movimentos da concorrência podem afetar o seu negócio. Então, se tu entrou lá, se posicionou, tá show de bola, em 6 meses tá com uma carteira de clientes magnífica, tá todo mundo satisfeito. E se o concorrente for lá e diminuir 30% o preço dele? Como isso vai afetar o teu negócio? Teu negócio, teu cliente vai continuar enxergando a proposta de valor e vai continuar estando disposto a pagar o que tu tá cobrando, ou ele pode ir para o concorrente. Então, isso é muito importante vocês compreenderem. Segundo ponto, cenário macroeconômico. Então, variáveis como inflação, taxa de juros, desemprego. Agora a gente está vendo inflação, tendência de alta, desemprego, tendência de alta, PIB, tendência negativo. Tudo isso parece que às vezes é muito distante da gente, mas não é distante. Então, quando eu sou micro e pequeno empreendedor, eu acho que isso está lá em Brasília, está muito longe, isso é mercado financeiro, isso é banco. Não, gente, isso afeta direto, ele vai afetar a oferta de crédito, taxa bancária, afeta tudo. Então, também é importante a gente compreender. Um exemplo ótimo que eu estou trazendo, que é um tema que eu quero trabalhar bastante esse ano nas minhas redes também, questão de fintechs. O quanto as fintechs vieram para ajudar a nossa vida, tanto minha vida como pessoa física, como pessoa jurídica. Então, eu tenho um amigo meu que abriu uma empresa e ele disse: Fred, em um dia eu cadastrei minha conta pessoa física, no outro dia eu cadastrei pessoa jurídica, em 4 dias úteis os cartões estavam aqui na minha casa, eu não tenho taxa, não tenho... É uma revolução do mercado. Eu fui bancária, Fred. Eu não acredito. Eu fui bancária dos 18 anos aos 23. Eu trabalhei no Unibanco, nem existe mais. Gente, e isso que está acontecendo, caramba, é uma revolução. Sabe que tem uma coisa que eu falo sempre para os meus alunos, é assim, ó. É a gente fazer essa análise de mercado, como tu sugeriu, e é exatamente assim que eu faço também, mas olhar os outros segmentos. O que está acontecendo? Então, por exemplo, assim, se a gente olha para a área bancária e entende todas essas... Se eu peço um Uber, o cara demora 8 minutos, eu cancelei a corrida. Eu vou pedir outro. Então, o que quer dizer esse comportamento das pessoas? O que isso tem a ver com o meu serviço? Cara, se daqui a pouco eu boto aqui um monte de gente na agenda e a pessoa vai esperar 30 minutos para ser atendida, ela não vai mais voltar. Ela vai procurar outro, porque as pessoas não esperam mais 8 minutos. Né? Então, assim, ó, o que a gente... Eu digo que eu sou aquela que vou no supermercado, Fred, ou em qualquer lugar onde eu vou, eu escuto. Eu fico escutando como as pessoas escolhem as coisas. Um exemplo muito simples, observem, gente. Vocês podem fazer isso se vocês forem no mercado, vocês vão na área de produtos de limpeza. O que as pessoas fazem? Vou levar. A gente cheira o produto. Por quê? Porque culturalmente, o brasileiro... Eu fiz um curso uma vez de antropologia, achei isso o máximo, que a mulher disse, a professora, que o brasileiro, a gente tem muito essa cultura da limpeza. Se vocês olharem o tamanho que tem a prateleira do supermercado de produto de limpeza, vocês vão entender o quanto limpeza é importante para o brasileiro. Quanto o cheirinho da casa limpa é importante. Né? Então, eu fico observando as pessoas para pensar, isso é importante para ela. Isso é essa coisa da empatia, e tendo a empatia, a capacidade de observação e de sensibilidade, eu começo a entender o que importa para o outro e começo a entender o que benefício que eu posso ter no meu trabalho. Ou que benefício eu tiro, que já existe muitas vezes no meu serviço e que eu não estou sabendo botar para fora para tornar público, tornar isso como uma força de mercado, né?
Então, eu gosto muito dessa possibilidade da gente olhar outros segmentos, outros movimentos do mercado, e entender, o que que isso tem a ver com o meu mercado? Como é que o meu cliente vai ficar mais exigente a partir disso que está acontecendo no mercado, né? E tudo isso que a gente falou tem a ver com o papo do valor, então, da entrega do valor para o cliente. E o que hoje é um dos itens que tem mais valor para as pessoas? Tempo. Então, o preço, ele não é tu conseguir enxergar teu custo, cobrar um preço competitivo. Não. É tu conseguir entregar valor para as pessoas. Então, se eles... e eu vejo isso muito com mão de obra para dentro de casa. Eletricista e o cara que arruma... gente, tem uns caras que cobram o dobro, mas eu sei que o cara vai vir no horário que ele marcou. Caramba! Ele vai fazer um serviço bem feito. Eu tive esses dias que eu precisei fazer uma coisa, ele chegou a limpar o que ele tinha sujado e levou o lixo na lixeira. Então, o que é isso? É capricho, é qualidade, é tempo. E é isso que vocês têm que entregar. No momento que vocês entregam isso, vocês estão entregando valor e vocês conseguem precificar de acordo com que cada vez mais, porque o cliente vai estar satisfeito e ele vai estar disposto a pagar. O João fez um comentário super legal ali antes, que é algo que eu defendo muito. Eu que trabalho com educação financeira e eu acho que hoje é um dos maiores problemas do Brasil, é o nível de bancarização das pessoas. Então, a maioria da população brasileira não tem acesso ao sistema financeiro. E as fintechs têm ajudado muito nesse sentido. Estava um pouquinho antes ali, Beta. A questão de agilidade, de burocracia. Então, as fintechs vieram no movimento de trazer essa democratização para o sistema financeiro. O que há 10, 15 anos atrás era exclusivo classe A, B e C, ponto, classe D e E não tem conta no banco. Cada vez mais tem se tornando mais fácil em função da redução da burocracia. Ainda se tem um vasto caminho a perseguir. Então, quando fala o problema das pessoas é que elas não têm conhecimento financeiro. Não, gente, o problema é muito menor. A maioria das pessoas não tem acesso a banco. E a pandemia nos mostrou isso. As pessoas não têm tecnologia. Olha as filas enormes que tem nos bancos hoje, gente. Enquanto que a gente está acostumado, né, a pagar tudo por aplicativo e tá. Isso, e o próprio auxílio emergencial mostrou isso. As pessoas poderiam pedir e retirar o dinheiro e receber no aplicativo, mas a maioria não tem. Então, a maioria não tem aplicativo. Os que têm aplicativo não têm o que a gente chama de literacia, eles não têm, eles não sabem mexer, eles não... Então, é isso que falta. Eu não preciso ensinar o juro, eu tenho que ensinar e dar coisa muito mais básica do que ensinar o que é juro para as pessoas. Então, isso é super legal. O João é uma pessoa muito querida, Fred. Ele também trabalha na área financeira. Ele tem uma empresa de inteligência financeira e um dos públicos dele é médicos. Então, ele faz todo esse trabalho. É um grande amigo, um grande parceiro meu. Muito querido. Obrigada, João. E o Davidson também... Seus próprios valores e autoconfiança também vão influenciar na escolha, certo? Com certeza, doutor. Marketing. Isso, e são os valores tanto de quem está prestando serviço quanto do cliente, né? Então, acho que isso tudo influencia na hora de decisão. Na hora de decisão de escolha do que tu vai comprar e também na hora de enxergar o valor daquilo que tu está adquirindo. Então, voltando, falei do cenário macroeconômico, falei da concorrência e o terceiro ponto do mercado externo, que é um ponto de muita fragilidade hoje, por exemplo, no mercado de inovação e startups, são barreiras. Então, o quanto, ok,
entrei no mercado, tenho as características dos concorrentes, estou entregando benefícios, o meu cliente está enxergando valor, mas o quanto é replicável aquilo que tu está entregando. Então, em qual que é a barreira, ou qual que é a rapidez ou a capacidade que o mercado ou que meus concorrentes têm de rapidamente me replicarem, de me imitarem. Isso é muito comum, a gente trabalha isso muito em startup, porque startup faz aqui, ó, entrou com um negócio novo, estourou. Mas ele estoura em um ano. No final do primeiro ano, ele tende a cair o faturamento, para depois estabilizar, porque rapidamente vem concorrente, vem outros aplicativos vendendo exatamente o que ele está vendendo. Clássico case que a gente tem é o Uber. Então, veio o Cabify, veio 99, depois veio alguns outros que não vingaram tanto, mas ele era altamente replicável. Isso também vocês têm que ver em relação ao serviço que vocês vendem. Claro que tem muitas coisas que não são replicáveis. Eu acho que entra na pergunta do doutor, a questão dos valores, da autoconfiança. Então, tu tem itens que são itens subjetivos que realmente tu consegue te diferenciar. Eu digo para eles justamente trazerem essas coisas para cima, né? Para a gente conseguir criar essa diferenciação, né? Uhum. Então, esse é o segundo ponto. Olhar o cenário interno, análise interna, fazer essa análise externa. E o terceiro ponto, que é o essencial também para a precificação, é aquilo que a grande maioria das pessoas já deve ter lido ou já deve ter estudado, que são as formas de cálculo de precificação, que é a gente conseguir enxergar. Ok, Fred, eu fiz tudo isso que tu falou. Eu entendi meu cliente, eu estou entregando valor, eu olhei o mercado externo e cheguei à conclusão que eu olhei meu concorrente cobra tanto, eu sei que eu posso cobrar mais, porque eu estou entregando valor. Tá, mas eu preciso saber também, mas esse valor tu está cobrando, tu consegue pagar os teus gastos? Porque às vezes o empreendedor, ele para aí. Ele só faz isso que a gente estava falando e para. Aí é o que eu digo. Esses cursos básicos de precificação, eles são úteis. Mas eles são úteis desde que a gente faça tudo em conjunto. Então, eu preciso fazer toda essa análise externa, análise interna. Mas sim, eu preciso olhar a minha precificação. Eu preciso entender o que eu tenho de custo fixo, o que eu tenho de custo variável. Por mais que eu venda serviço, a gente sabe que no serviço o custo variável é menor, mas ele tem custo variável. Então, o custo variável, às vezes, o material que eu uso para atendimento, por exemplo, dentistas e médicos, tem o material ali que ele tem que ser, quanto mais gente vocês atenderem, mais vocês têm que comprar. Então, tem que saber qual é esse custo. Eu tenho que saber meu regime de tributação. E saber o regime de tributação, gente, não é só ter um contador bom, por favor. Eu sei que existem muitos contadores bons, mas tentem entender o que o contador está fazendo. O que eu já vi de contador errando e o empreendedor só pagando a mensalidade, deixando tudo na mão dele, e a multa é altíssima. Então, multa de erro de pagamento de tributo, qualquer tipo de multa por falha contábil, ela é muito cara. Então, por favor, confiram tudo que está sendo feito. E às vezes, se não é conferir, é entender. Eu não preciso fazer aquilo, mas eu preciso entender por que esse é o meu regime de tributação. Quais são as outras opções que existem? Se eu quiser trocar, o que muda dentro da minha empresa? Isso é importante vocês compreenderem. Então, eu precifiquei, sei a minha estrutura de gastos, e um indicador que eu acho super importante de gestão financeira para serviços é o ponto de equilíbrio. Porque vocês sempre vão ter uma estrutura de gasto fixo, que é com aluguel, conta de luz, aquelas contas que não vão parar de chegar quando vocês tiram férias ou quando vocês têm que fechar em função de lockdown. Então,
esse gasto sempre vai chegar. E eu preciso entender quantos clientes eu preciso atender no mínimo em um mês para conseguir pagar esse gasto fixo. Então, se eu fosse dar uma dica de gestão financeira básica, seria, primeiro, tentem controlar ou tentem gerir os números de vocês com base no ponto de equilíbrio, que é essa quantidade mínima de clientes que vocês precisam ter para pagar o gasto fixo. Outro ponto, façam sempre uma DRE. Uma DRE é um fluxo de caixa num papel mesmo, não precisa comprar um site. Olha quem chegou. Não precisa comprar um. Ele sempre é o horário dele. Ai, que lindo! Não precisa comprar um aplicativo, uma plataforma, qualquer coisa assim. Mas faça um controle de fluxo de caixa. E por que isso é importante? Porque a minha precificação ela é dinâmica. Então, eu posso mudar a minha precificação, daqui a pouco eu posso chegar à conclusão, depois de alguns meses, que eu estou cobrando muito caro, que eu posso reduzir 5%. Isso também tem a ver com a questão do marketing, né, Beta? Ações de relacionamento. Se eu ver que eu tenho uma margem boa, vamos montar um plano de fidelização, porque a gente sabe que hoje o mais difícil é reter cliente. E o reter cliente me gera o boca a boca, que é aquela minha captação gratuita e a melhor que eu tenho. Então, o que eu faço para reter cliente? Ações de relacionamento, de fidelidade do cliente. Então, e o preço é uma das ações que tendem a gerar mais resultado. Só que eu só vou conseguir trabalhar com ações relacionadas ao preço se eu entender essa estrutura. Se eu entender se eu estou conseguindo pagar as minhas contas, quantos que eu preciso atender, qual que é a minha margem, o meu cliente está enxergando o valor lá o valor que eu estou querendo entregar e que ele realmente está comprando. Então, basicamente, são esses 3 pilares que eu sempre gosto de trabalhar quando a gente fala de precificação. E tem uma questão, né, Fred, que por a nossa educação financeira não desenvolvida, né, a gente tende a acreditar que, eu acho que esse também é um erro que a gente deve consertar logo, que é o que eu faturei é o que a minha empresa está lucrando, ou seja, a gente confunde faturamento e lucro. E o segundo, só para depois te deixar falar, além do faturamento ser igual a lucro, que não é verdade, o que sobra lá no caixa é todo o meu salário. Meu Deus, né? Uhul, agora eu vou fazer a festa ou ao contrário. Então, fala sobre isso, por favor. Assim, pessoal, por favor, olhem o meu Instagram, quem tiver interesse, que ali eu dou várias dicas disso que a Beta está trazendo agora, de fluxo de caixa, lucro. Na verdade, assim, receita é o bruto que vocês estão recebendo. Lucro é o que sobra no final do mês. Depois de toda a operação. Paguei. Fluxo de caixa tem a ver com capital de giro. Então, eu tenho 3 conceitos diferentes que são muito confundidos. A receita e o lucro são mais fáceis de entender essa diferença. Agora, o lucro para o fluxo de caixa é um pouquinho mais difícil. Por quê? Porque a gente tem dentro disso itens que a gente chama de ciclos operacionais, ciclos financeiros, prazos médios, que influenciam o capital de giro da minha empresa. Pois é, isso que eu ia te perguntar, como que eu sei quanto que é saudável ter o capital de giro, como eu faço essa análise? Pelo cálculo de prazo, Beta. A gente tem que compreender quais são os nossos ciclos operacionais e financeiros para compreender o quanto eu preciso de capital de giro. E o que são ciclos? Ciclos é o tempo médio que eu demoro para vender o meu produto e efetivamente receber o dinheiro. Como cada vez mais as pessoas compram com cartão, ali eu já tenho um prazo de 30 dias na média, quando eu não tenho parcelamento.
E muitas vezes o meu fornecedor, ele me dá 5 dias, ou tem que pagar à vista, para comprar aquela matéria-prima. De novo, com serviço, o impacto não é tão gigante, porque eu não tenho um volume de compra de matéria-prima tão alto. Mas o prazo médio do serviço é pelo menos 30 dias, porque a cada 30 dias eu tenho conta fixa para pagar. E se eu começar a vender os meus produtos, os meus serviços de forma muito parcelada, pensa, vou vender em 5 vezes, então eu vou ganhar ao longo de 5 meses aquele E valor. já desembolsei aquilo antes. Só que todo mês eu tenho que pagar minhas contas. Então, essa compreensão da tua gestão através de prazos médios que eu demoro para receber e prazos que eu tenho para pagar é que influenciam o quanto de capital de giro eu preciso ter no caixa. E é isso que também influencia o fluxo de caixa. Então, o fluxo de caixa tem a ver com a geração de dinheiro que eu tive num mês. E o lucro, ele só está olhando o total que eu vendi e o total que eu gastei. Mas o total que eu vendi não significa que entrou na minha conta. Porque parte do que eu vendi no crédito. Então, não entrou na minha conta. Então, quando eu olho o lucro, ele é o lucro do mês. De forma sob análise da competência, sob análise do mês que eu estou olhando. Agora, o fluxo, não. O fluxo quer olhar o que efetivamente eu ganhei e o que efetivamente eu tive que gastar. E é por isso... pessoal, como é que todo mundo já deve ter visto a diferença de lucro para o caixa? É quando o saldo da conta do banco de vocês não bate com o que vocês acham que deveria ter. Então, vocês olham lá o lucro do mês e dizem, mas eu tenho 10 mil. Nossa, mas na minha conta só tem R$ 1.000. Tem alguma coisa que não tá certo. Não. É justamente essa diferença que a gente chama de fluxo de caixa. E esses 9 mil de diferença é onde entra o capital de giro. Então, eu tenho R$ 1.000 na minha conta, mas eu sei que amanhã eu tenho que pagar o aluguel, condomínio, a parcela do IPTU, a conta de luz, a net. Eu tenho uma série de contas que são bem mais de 1.000. Nossa, vou ter que entrar no meu cheque especial. É o que na maioria das vezes acontece. Vou entrar aqui, são 5 dias de cheque especial, porque daqui a 5 dias está entrando aqueles cartões que eu vendi, das vendas que eu fiz. E tá errado, por quê? Quando eu tinha um lucro maior, as pessoas fazem as retiradas, que é o que tu falou. Que muitas vezes o dono, ele vê aquele lucro e acha que o lucro é retirada ao salário dele. Não, aquilo deveria ter sido usado como reserva, porque agora que está vencendo as minhas contas, eu só tenho R$ 1.000, eu deveria ter guardado parte daquele lucro para pagar essas contas agora. Mas a maioria das pessoas não. Ou elas usam cheque especial, ou elas antecipam aquele cartão que vai entrar daqui a 10 dias. Nas duas alternativas eu pago o quê? Juros. Porque as duas alternativas são empréstimos, só que são empréstimos de alta liquidez, empréstimos disfarçados. Isso. Não é nem disfarçado, Beto. Aí eu esqueci o nome que a gente usa. Mas, enfim, nas duas formas, o banco está emprestando dinheiro para vocês. E vocês têm que pagar um juro. E sempre que eu pago juro, eu já tenho uma redução daquele meu lucro. Lembrando que o fato de a gente estar vendendo com cartão, dar a opção de pagamento com cartão também reduz o meu lucro, porque o cartão sempre tem uma taxa de, no mínimo, 2,5%. Por isso, a vantagem das fintechs que eu estava falando antes. Gente, pesquisem. Se vocês usam o mesmo banco e a mesma máquina de cartão há mais de 5 anos, pesquisem que com certeza no mercado tem opções que vão dar mais agilidade para vocês e com taxas bem menores. Então, não se apeguem àquele banco só porque é o banco de vocês há mais de 10 anos.
Vocês podem estar perdendo dinheiro e às vezes são umas taxinhas inofensivas que a gente acha que não fazem diferença, mas que fazem diferença sim. Então, No montante, tem muita né? fintech, tem muita conta digital, tem muita opção boa hoje que pode ajudar vocês. Gente, alguma pergunta, vão mandando aí que eu faço para Fred. Se alguém quiser colocar aí o seu caso para ela analisar rapidamente aqui ao vivo, por favor, não percam a oportunidade. Pessoal, e me desculpa que eu nunca expliquei de forma tão rápida a diferença de lucro para fluxo de caixa, tá? Mas, A gente vai combinar um aulão, deixa para mim. Espero que vocês tenham entendido, porque eu nunca fui tão rápida para explicar isso. Então, mas eu falo bastante, eu dou algumas dicas lá ali no meu Instagram também. Então, até aceito sugestões de conteúdos lá pro pessoal. Então, às vezes eu tô meio sem criatividade, então adoro quando me mandam sugestões também. Ô, Fred, qual outro erro tu... Ó, sempre lembro dos gringos da Giovanella Churrascaria, só no dinheiro, não tem cartão. É por alguma razão, sim. Certo, Luizinho, certo. E eu acho, Luizinho, eu acho que é capital de giro. E eu acho que é o sonho de consumo de todo empreendedor, né? Se todo cliente pagasse em dinheiro e à vista, eu acho que esse seria o sonho de consumo de todo mundo. Capital de giro. A gente traz em finanças que... Qual que é o cenário ideal o cliente me pagar antes de eu pagar o fornecedor? Porque eu sempre vou ter dinheiro em caixa. Claro. Mas a gente sabe que na maioria das vezes isso não acontece. Não é assim, né? Ô, Fred, o que tu acha que impossibilita ou o que tu acha que acontece que ainda nos deixa o empreendedor, deixa o profissional liberal ainda tão distante das finanças? Medo. Eu acho que a gente... Uhum. Eu acho que a palavra finanças, ela mais apavora do que ajuda. É que nem a matemática no colégio. A gente fala de matemática e as pessoas já têm um bloqueio, um preconceito só por falar em números. E finanças É difícil. remete a números. Então, eu acho que muitas vezes esse bloqueio ele é muito mais psicológico, porque eu escuto muita gente dizer, eu sempre fui mal em matemática, eu nunca fui bem com números, não vou entender finanças. Não, gente. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo, às vezes as pessoas que comunicam finanças, elas comunicam de forma complicada, de forma difícil. Então, acho que usar uma linguagem fácil e didática para mostrar o quanto finanças não é difícil. A gente... finanças no momento que tu entende marketing, o finanças, como eu falei antes, ele acaba sendo uma consequência. Eu consigo ver dessa forma. Eu acho que são esses dois motivos, assim, que dão um bloqueio, assim, muitas vezes para as pessoas. E claro, quando eu me torno empreendedora, eu vejo a necessidade do... A Vivi perguntou o Pix. Olha, Vivi, tem muita gente ainda que fala que o Pix tem alguns itens a serem melhorados em relação à segurança, mas, na minha opinião, ele só veio para ajudar. Só veio para ajudar porque tu tem facilidade, funciona 7 dias por semana. Não tem por que a gente pagar mais DOC e TED, pelo amor de Deus, né? Não, para mim o Pix, ele só veio para ajudar. Eu entendo que a gente tem ainda que melhorar. Como tudo na vida, a gente sempre tem coisas para melhorar, mas, na minha opinião, ele só veio para ajudar. Ajudar tanto o empreendedor quanto... Imagina a pessoa vai lá, pode pagar no Pix, vocês não precisam pagar mais a taxa de cartão e estão ganhando dinheiro direto na conta. Então, acho que... Tinha uma outra pergunta ali. Sim. O Fabrício, como as empresas devem se preparar para os próximos capítulos da economia? Teremos muita turbulência pela economia e Covid ainda?
Sim, teremos turbulência. Olha, Fabrício, eu queria muito saber responder essa tua pergunta. Eu acho que a pessoa que conseguir responder essa pergunta, ela vai ficar bem rica, bem famosa, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Eu acho que o, o problema do nosso cenário hoje é a incerteza. Então, ninguém sabe se vai durar 3 meses, 12 meses, 24 meses, 36 meses, 48 meses. Então, eu acho que essa falta de prazo afeta o nosso negócio, assim como afeta a nossa vida pessoal. Então, não tem uma pessoa que esteja passando bem por toda essa situação. Então, como a empresa tem que se preparar? Eu acho que a maioria das empresas já fizeram isso ano passado, que foi adaptação, transformação digital, tu se adaptar ao contexto da pandemia, ao contexto do lockdown. Se tu ainda não fez isso achando que vai voltar, perdeu tempo, faz para ontem. Então, acho que muita coisa que a pandemia mudou no mercado vai seguir como tendência do mercado. E eu acho que essa é a principal lição e é a principal forma que as empresas têm de se preparar. É tu se adaptar, tu conseguir vender para o cliente o que ele vai comprar em casa, conseguir entregar para ele. E eu acho que não adianta a gente nem falar de reserva de emergência, porque quem tinha reserva de emergência já gastou sua reserva de emergência. Então, se você fez um negócio que felizmente está dando muito certo na pandemia, faça sua reserva de emergência. Se você está tentando nadar para sobreviver, se adapta. Se adapta porque eu acho que, infelizmente, a gente ainda vai o ano inteiro assim, para tentar começar uma recuperação no que vem. Porque eu só acredito numa retomada gradual de tudo com grande parte das pessoas vacinadas. Eu, Fred, gente, opinião pessoal, eu não vejo outra alternativa. Então, Tu queria sabe que poder ajudar mais. Tu sabe que tu falou uma coisa muito interessante, que é a coisa da adaptação, né? E essa coisa do digital, eu falo muito isso, que a pandemia acelerou a nossa educação digital, o que é muito bom em todos os sentidos. Só que aí vem, em contrapartida, nós temos muitos preconceitos com o digital. Ah, a psicóloga, vou atender por digital. Ai, mas o meu cliente não vai querer. Ai, não, eu vou ficar esperando para voltar. Então, essa quebra de tabu, gente, a gente tem que fazer com a gente para conseguir vender esse serviço, porque não tem. Se médico está fazendo telemedicina, o que isso quer dizer? Todo mundo pode atender por aqui, ó, sem prejuízo nenhum do cliente estar sendo bem atendido, né? Então, acho que a primeira coisa, antes da gente dizer assim, mas o meu cliente não sei o quê, é analisar como que a gente usa e entende o digital, né? Então, acho que isso é importante, assim. E tem muita outra ponta. Se vocês entenderem o público-alvo de vocês vão também compreender de que forma o cliente... Porque assim, da mesma forma que vocês se adaptaram, muitas pessoas tiveram que se adaptar também. E tem muitas pessoas que não conseguiram se adaptar. Então, se vocês entenderem o cliente de vocês, vocês vão conseguir enxergar como vocês têm que se adaptar para os seus clientes. Eu não preciso me adaptar como todo o mercado está adaptando. Eu preciso me adaptar para o meu cliente, para que eu consiga seguir entregando e vendendo o produto dele. A minha mãe vai me matar com o que eu tô falando, mas é que eu penso no exemplo dela e do meu pai, entendeu? Então, não adianta se tornar totalmente digital se a tua outra ponta não é totalmente digital. Sim, sim, sim. Então, nesse sentido, é super importante fazer essa compreensão dos dois lados. Isso. E porque acho que abriu muita oportunidade também, né, Fred? Então, acho que o recado era não deixar com que essas nossas barreiras, né, impeçam a gente de fazer o sistema híbrido
como a doutora Simone É, tá sugerindo. isso, com Show. certeza. Com certeza. Fred, um último. Um conselho, uma palavra, um livro. O que tu quer deixar assim para as pessoas no final dessa super live que a gente fez? Essa tu me pegou de desprevenida, Beta. Conselho, eu diria força e resiliência para todo mundo. Um livro. Eu, eu gosto muito de livros na área comportamental. Acho que nem tanto livros, mas eu acho que a gente tem muitos sites, a gente tem muito conteúdo online para O que tu consumir olha hoje. quando tu quer te informar? Diz aí umas duas fontes que tu gosta. Eu gosto muito, aí porque eu sou fã mesmo, eu gosto muito da Camila Farani. A Camila Ah, eu Farani, para também. mim, é exemplo de empreendedora, então acho que vocês, como empreendedores, ela é ótima para seguir. Gosto muito do Ricardo Amorim, eu acho que ele faz algumas Também. análises econômicas muito boas. Muito. Esses são os dois principais, assim, Beta, que eu indicaria, assim, como para seguir, para acompanhar essas Acompanhando. tendências. A Camila, especialmente, para mim, já tive a oportunidade de conhecer ela e dar uma disciplina com ela. E ela é um doce de pessoa, então eu acabei gostando mais ainda dela, mas ela traz exemplos e traz os cases até das próprias empresas que vêm para o Sim. programa, que ela acaba se associando. E traz muitas dicas de empreendedorismo, as coisas de fluxo de caixa que a gente estava falando. Então, ela seria minha principal dica de conteúdo mesmo. Ela entrou pro mercado financeiro agora, tu viu? Uhum. Vê. Essa mulher é maravilhosa, é uma deusa. Verdade. Fred, muito obrigada. Obrigada a todas as pessoas. A live vai ficar salva. E eu tenho muito para te agradecer. Fiquei com muita vontade da gente fazer algo maior. Vamos combinar. Top. Ultimamente Obrigada, eu topo tudo. Top, Beta. obrigada por ter acordado cedo. Tô impressionada com a quantidade de gente acompanhando essa hora. Sim, funciona bem. Que E a bom, que galera bom. vai motivadaço daí pro dia. Pessoal, muito obrigada pela participação, pela companhia aqui com a gente. Espero que tenha contribuído. Se eu tiver trazido um pouquinho a mais de informação para vocês, já ganhei o meu dia, já estou super feliz, que é uma das coisas que mais me realiza hoje, é conseguir passar um pouquinho de conteúdo para ajudar vocês. Ô, Fred, dá um sorriso aí que eu vou tirar uma foto nossa. Ai, muito obrigada. Querida, muito obrigada. Eu amei, eu aprendi um monte. Agora eu vou fazer o resumo aqui para todo mundo. E qualquer coisa, pessoal, podem entrar em contato comigo, que eu respondo direto. Então, qualquer dica, que nem eu comentei antes, querem dica de conteúdo, super aceito. Entrem em Boa. contato comigo, que a gente vai trocando uma ideia. Beijo, boa quarta, Beijo, querida. Muito obrigada. beijo, tchau. Tchau.